Suspeito pelo assassinato de cineasta é identificado e se entrega à polícia. E você vai ver também. Polícia procura homem suspeito de sequestrar filhos e enteada em cidade ocidental. Monitor é suspeito de assediar crianças em escola de Goiânia. Operação Decantação da Polícia Federal prende 5 pessoas por desvio de dinheiro da Saneago. Lusiânia perde fora de casa e entra com desvantagem no próximo jogo. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A polícia já identificou o suspeito de assassinar o cineasta Sandro Soares Sarandi, de 36 anos. Ele se entregou à polícia, confessou o crime, mas foi liberado porque fugiu do flagrante. A Polícia Civil conseguiu chegar até o suspeito do crime por meio de informações de uma testemunha. Teve uma testemunha-chave nesse caso, que foi quem prestou as informações necessárias para a polícia para a gente poder chegar à autoria. Então, essa testemunha foi de grande valia, nós trabalhamos em cima dessa informação que ela passou para a gente e conseguimos chegar até o suposto autor. O suspeito de matar o cineasta Sandro Soares Sarandi, de 36 anos, é o lutador de jiu-jitsu faixa azul, Juan Alves Barros. A suspeita é de que eles teriam um relacionamento, mas a polícia não confirma essa informação. Segundo as investigações, eles teriam tido uma briga. Foi quando Juan aplicou um golpe conhecido como mata-leão em Sandro, que morreu na hora. Segundo a polícia, o suspeito fugiu do local e o corpo do cineasta só foi encontrado 4 dias depois. Juan confessou o crime, foi ouvido pela polícia, mas liberado. Ele deve responder por homicídio qualificado. As investigações nesse caso já estão praticamente concluídas, A autoria já está definida e as circunstâncias do crime também, As investigações, muito embora elas continuam no sentido ali de finalizá-las, mas elas já estão praticamente concluídas. Agora, mais uma história triste. Agora, de uma mãe desesperada. O ex-marido desapareceu com os 3 filhos sem deixar pistas. E o mais revoltante, ele também é suspeito de molestar uma das crianças. Veja na reportagem. A última vez que Jennifer esteve com os filhos foi no dia 23 deste mês. Ela foi casada por 7 anos e há 9 meses se separou de Julianderson de Oliveira Santos, de 29 anos. O homem continuou cuidando dos filhos, Ágata, de 6 anos, Cauê, de 7 e a enteada Yasmin, de 13 anos. Jennifer disse que via as crianças quase todos os dias. Segundo ela, a mais velha estava com um comportamento diferente nos últimos tempos. Na sexta-feira ela estava lá em casa, eu fiz a unha dela, arrumei tudo para sábado ir para minha colação de grau. E ela não tirou a blusa de frio. Então para mim estava tudo certo, era noite, então estava tudo certo. Só que no sábado ela continuou com a blusa de frio. Após a discussão, Julianderson disse que levaria as crianças para a chácara do pai dele, mas isso não aconteceu. Me trago os meninos no domingo, preciso deles aqui cedo, principalmente para levar Yasmin no hospital, eu quero saber o que está acontecendo. E assim ele não trouxe. Quando foi 4 horas da tarde que ele falou que iria trazer também, ele não trouxe. Quando foi 9 horas ele não trouxe. Na segunda-feira também não trouxe, só foi falando que estava chegando e nunca chegava. Quando foi terça-feira pela manhã, ele não me respondeu, não me atendia e eu fui na casa dele, onde eu vi que já não tinha mais nada. Essa é a casa onde o homem morava com as crianças aqui no residencial Dom Bosco, em Cidade Ocidental. Vizinhos que não quiseram gravar entrevista disse que viram um homem na segunda-feira com um carro cheio de compras de supermercado. Para alguns, ele disse que estaria indo para Goiânia. Para outros, de que conseguiu um emprego no Mato Grosso. E foi quando ele colocou as crianças no carro e desapareceu. Segundo o delegado que está investigando o caso, Julianderson está sendo procurado por subtração, que é sequestro de incapazes. Vamos verificar ainda outras declarações que os familiares nos passaram, suspeitando de que ele possivelmente teria um relacionamento com a própria enteada. A investigação vai seguir com o intuito de encontrar essas crianças e submetê-las ao Poder Judiciário, considerando que na primeira análise percebemos que elas estavam num ambiente que não é propício
para a criança. Se ele tiver feito alguma coisa com a minha filha, que ele pague, ele tem que pagar. Eu não sei se os meus filhos estão comendo, estão bebendo, se os meus filhos estão dormindo, o que aconteceu, eu não sei. Não tenho o que dizer, entendeu? Eu simplesmente nunca esperei isso. E se você tiver qualquer informação que pode ajudar a polícia a encontrar esse homem, anote o telefone 3625-1224, 3625-1224. Agora, informações sobre o caso do monitor suspeito de assediar crianças numa escola municipal em Goiânia. Hoje, a polícia começou a ouvir os funcionários do colégio. A escola fica na região oeste de Goiânia e hoje não houve aula porque foi dia de planejamento pedagógico em toda a rede. Mas o compromisso da diretora era outro, na delegacia. Da mesma forma com que reuniu os pais para contar o caso, veio informar tudo para a polícia. A direção da escola soube esta semana mesmo, por 2 alunos, que o monitor teria tocado nas partes íntimas deles. Eles próprios procuraram a coordenação para contar. Como o assunto vazou, outras 12 crianças teriam se encorajado e também denunciaram a situação no mesmo dia. A direção da escola, prevendo o tamanho do problema, não teve dúvidas. Convocou imediatamente os pais para uma reunião e informou sobre o caso. Alguns desses pais nem esperaram a reunião acabar para ir para a delegacia e levaram junto o monitor detido no local pela Guarda Civil por suspeita de acariciar os estudantes. A diretora me relatou que ele ia acompanhar as crianças na hora do soninho para ficar passando a mão nas crianças. Contou que tinha esse professor, falou o nome dele, que estava passando a mão, começou acariciando a cabeça dele. Foi descendo pela barriga até chegar na parte genital dele. O monitor é concursado da Prefeitura de Goiânia há 1 ano. Já havia sido transferido de um CEMEI porque os pais se queixaram que ele não tinha paciência para lidar com as crianças menores. No celular dele, a polícia encontrou selfies com vários alunos e vídeos que ele fazia enquanto as crianças dormiam no início do período integral à tarde na escola. Havia também material pornográfico que, segundo os pais dos alunos, era mostrado para as crianças. O monitor nega as acusações. Passar a mão, né? Eu sei que eu sou servidor público, eu sei que não pode fazer isso, né? Mas eu que trabalho com crianças, então são acusações falsas. Deixei eles sem recreio. Então acho que eles ficaram com raiva de mim, né? E criaram essa história. O primeiro passo da polícia é identificar todas as supostas vítimas. E por isso começou pelos depoimentos da diretora e coordenadora de turno da escola, que foram as que tomaram a decisão de levar logo o assunto para as famílias. Então, cabe à delegacia agora apurar todas as hipóteses, né? Mas, em tese, aí temos, por enquanto, uma investigação de crime de estupro de vulnerável. Agora a gente faz uma rápida pausa para os comerciais e a seguir a gente vai falar do Conluz, o evento literário que está agitando Lusiânia. E veja também, a Operação Decantação da Polícia Federal prende 5 pessoas em Goiânia. Agora, 7h28, a gente volta já. De volta com o J2 e está acontecendo aqui em Lusiânia o Conluz, o Congresso de Literatura Infanto-Juvenil. Eu vou falar ao vivo com a repórter Nayara Santos, que vai trazer mais informações desse evento para a gente. Boa noite para você, Nayara. Olha, Giliardi, este é o 2º dia do evento e tem movimentado Lusiânia, viu? Com palestras e oficinas voltados para professores. Boa noite para você, para quem acompanha o J2. Esta é a 7ª edição do Conluz, Congresso de Literatura Infanto-Juvenil de Lusiânia, que se tornou tradição na cidade desde o primeiro ano do evento, em 2013. Aliás, um evento muito importante, né? Para incentivar a leitura, a criatividade, a escrita. Por aqui já passaram escritores importantes. Hoje à tarde, por exemplo, teve uma oficina com sugestões de trabalhos voltado para poesia, formas lúdicas, né, de inserir a literatura na escola. Hoje vai ter, daqui a pouco, uma mesa redonda com a escritora homenageada, a Lúcia Iratsuka. Aliás, tem uma exposição lá também, viu? No Centro de Convenções. Eu passei por lá, dou sugestão aí para o nosso telespectador, vale a pena conferir. O tema da exposição é Cultura Milenar Japonesa.
Amanhã é o último dia do evento. Vai ter um espetáculo do conto a canto, do contador de história Luciano Pontes. É às 7h30 da noite, no Centro de Convenções, aberto para todo mundo. Deixa aí o convite. Eu volto com você. Obrigado, Nayara, pelas suas informações. E cultura nunca é demais, né? Olha só, a Polícia Federal prendeu hoje 5 pessoas na segunda fase da Operação Decantação. Todos são suspeitos de participar de um esquema de desvio de recursos da Saneago. Esta mala com R$1 milhão estava na casa de Luiz Alberto de Oliveira, ex-chefe de gabinete do ex-governador Marconi Perillo do PSDB. Marconi Perillo não é investigado nessa operação. Na casa da filha de Luiz Alberto, Gisela Oliveira, a polícia encontrou outra mala, com cerca de R$800 mil. 5 revólveres e uma pistola foram apreendidos e os 2 acabaram presos. O carro dele, pela baixa rodagem dele, a gente suspeita que ele é utilizado apenas como bunker, para guardar dinheiro. 5 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos alvos foi o apartamento do ex-governador de Goiás, José Eliton, também do PSDB. O advogado de José Eliton negou que o ex-governador tenha ligação com o dinheiro encontrado hoje. Eu vou tomar conhecimento de tudo de todos os documentos, desses mandados que existem e depois então o governador vai pessoalmente se manifestar sobre isso. Isso é um absurdo, isso é uma ilação absurda que eu vi pela mídia, mas não tem nada a ver. A operação investiga fraude em licitações e desvio de dinheiro da Companhia de Saneamento de Goiás. 3 empresas de um único dono foram beneficiadas em contratos com a Saneago, mesmo com impedimentos fiscais. Empresários, dirigentes da empresa e agentes públicos são investigados pelos desvios. A Polícia Federal afirma que parte do dinheiro recebido pela empresa era repassada para o chefe de gabinete. A Polícia Federal disse que os desvios investigados na operação aconteceram entre 2012 e 2016, quando José Eliton era vice-governador de Goiás e secretário de Segurança Pública do Estado. Na operação de hoje, além do ex-chefe de gabinete Luiz Alberto e da filha dele, foram presos um diretor da Saneago e 2 empresários. A Justiça determinou o sequestro de 65 imóveis avaliados em R$35 milhões e o bloqueio de R$180 milhões de contas dos 5 presos. E a gente segue acompanhando esse caso. Olha só, uma caminhonete cheia de queijo, transportado de forma irregular, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista foi parado no posto da PRF em Santa Isabel. A polícia, ele disse que só estava fazendo um frete para um amigo. Mesmo assim, foi detido transportando queijo do jeito errado. Isso pode dar uma prisão de 2 a 5 anos. O queijo foi descartado no lixão da cidade pela Vigilância Sanitária. E a polícia apreendeu carne estragada dentro de um supermercado em Goiânia. Foram quase 120 quilos de carne estragadas apreendidos dentro do supermercado. Além da carne, com a validade vencida, os policiais encontraram linguiça que era fabricada no local sem autorização. No escritório do responsável pela marca, a polícia ainda apreendeu uma arma e ele foi levado para a delegacia. Em instantes, Lusiânia perde de virada para o Paracatu e se complica no campeonato. Agora são 7h35. O Jornal Anhanguera volta já. Pessoas foram presas em Goiás suspeitas de participar de uma rede de pedofilia e pornografia infantil. A polícia disse que a pessoa que mais compartilhava vídeos no país é um comerciante de Itumbiara. O homem de 33 anos foi preso em Itumbiara. Computadores e CDs que armazenavam conteúdo pornográfico envolvendo menores foram apreendidos na casa dele. Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como uma das pessoas que mais postava esse tipo de material na internet em todo o país. A gente está autuando ele por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente. Mas também tem o delito de compartilhar, eventualmente, tem investigados compartilham, tem o delito também de produzir. Então, todos esses crimes são previstos nesse Estatuto da Criança e Adolescente, com esse intuito de combater de forma eficiente a pedofilia. Esta foi a 4ª fase da Operação Luz da Infância, deflagrada em 26 estados e também no Distrito Federal.
Em Goiás foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão. 9 pessoas foram presas. Os alvos da operação foram identificados pelo Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça. Os arquivos coletados na internet foram repassados para a Polícia Civil, que começou a investigar os suspeitos. A origem dos vídeos, na verdade, a gente ainda não pode afirmar que são vídeos produzidos. Tudo indica que não são vídeos produzidos aqui em Goiás, né? Mas o delito que ele cometeu é ter esses vídeos armazenados. Então, pelo fato dele ter acessado o site e armazenado no computador dele esses vídeos de conteúdo pornográfico, isso já configura o crime, independente da origem dos vídeos. Quem armazena material de pornografia infantil tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Quem compartilha tem pena de 3 a 6 anos. E a punição aumenta para até 8 anos de prisão para quem produz esse tipo de material. E agora, futebol. E no primeiro jogo das quartas de final do Candangão, o Lusiânia saiu em desvantagem. O Azulão perdeu de virada para o Paracatu. Aos 20 minutos de jogo, o Lusiânia abriu o placar com Marlon nesta cobrança de falta. O Paracatu reagiu, mas Dida, em ótima fase, segurou o ataque do rival. Já no segundo tempo, Danilo Itaporanga empatou nesta cobrança de pênalti, 1-1. O Azulão reagiu com esta jogada de Marlon, que passou raspando no gol. Mas a noite era mesmo dele, Danilo Itaporanga. Aos 16 minutos, na etapa final, o lateral esquerdo virou para o time da casa, 2-1. Com o resultado, o tricolor mineiro chega com vantagem no jogo de volta com o Lusiânia, pelas quartas de final do Candangão. O Azulão vai precisar vencer por 2 gols de diferença em casa no próximo sábado para continuar na disputa pelo título. A gente torce, né? Pelos outros jogos do Candangão, o Formosa perdeu em casa para o Gama por 2-0. Já o Brasiliense Capital empataram em 2-2 no André Garrincha. Sobradinho e Real ficaram no 0-0. E o J2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. Outras notícias do estado, olha, amanhã, cedinho, no Bom Dia Goiás, às 6 da manhã. E a gente volta a se ver também amanhã aqui no J2. Boa noite, tchau.